Olá pessoal, estamos mais uma vez no canal JVídeo em entrevista exclusiva com Ricardo Rocha, o xerife da Copa de 1994. Ele fala com exclusividade de sua experiência na Copa do Mundo de 1994 e ainda mais, faz a sua seleção para 2014. E no final da entrevista ele vai nos falar que esta poderá ou não ser a Copa de Neymar aqui no Brasil. Olá pessoal, estamos no canal JVídeo, mais uma vez, estamos do lado de uma grande estrela do futebol brasileiro, um jogador de futebol que representou muito para a nossa seleção tetracampeã do mundo. Eu vou agora conversar com o Ricardo Rocha, que foi zagueiro do Vasco e da seleção de 94. Indiscutivelmente ele foi o protagonista da Copa de 94. Ele que se machucou no primeiro jogo contra a Rússia, ele permaneceu na delegação como uma espécie de capitão fora do gramado. Ele é considerado o xerife Ricardo Rocha. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês e contar um pouco dessa história, né? Ricardo, apesar de você ter contado muito sobre essa história em vários canais, a gente fica muito lisonjeado em você estar conversando conosco hoje. E assim, eu queria saber de você o seguinte, você já respondeu isso em outros canais, mas eu queria saber, o fato de você na época não falar inglês, criou um tipo de confusão durante a Copa de 94 nos Estados Unidos. Como é que você conseguiu resolver toda essa situação, essa dificuldade? Eu e vários jogadores iam falar na época, né? Eu até brinco, né, que a gente teve umas passagens muito boas na Copa do Mundo e não tinha jeito. A única coisa que sabia falar era Mineral Water, Ice Cream e Michael Jordan e Michael Jackson. Ninguém sabia falar nada de inglês. Em uma dessas passagens, eu e Branco, a gente foi de carro, né, de Los Gatos para São Francisco, que dava uns 30 minutos, 40 minutos, e sem falar inglês. E chega um momento, a gente entra na contramão, na Golden Gate, a gente entra, e eu falei, Branco, estamos entrando na contramão, ele dá ré, e logo após a chegada, é incrível, quando a gente deu ré, chegou um policial americano, por trás do carro da gente, desceu e ficou realmente balançando a cabeça, xingando, falando inglês lá, e a gente não sabia nada. Só poderia estar te xingando, porque... Pela cara, a altura, o cara era forte, aquele americano gordão, né, um carro lindo lá, e falando, eu digo, Branco, não tem jeito, em inglês eu não sei falar, só Michael Jackson e Michael Jordan, Mineral Water. Então o cara, please, não sei o que, eu please, e eu me lembrei na época que a gente tinha um card, umas fotos notas da seleção. Eu digo, Branco, tu tá com a tua foto aí? Ele estou. Eu digo, eu vou ver se está no meu. Eu também tinha. Então eu mostrei a foto. Quando eu mostrei a foto, ele viu que a gente era jogador da seleção pela foto. Aí ele falou, Pelé, soccer. Então a primeira coisa foi Pelé. Então eu até brinco, Pelé salvou a gente naquele dia, porque aí no Brasil soccer. E aí a gente falou para ele que a gente. Fala não, né? Mímica, né? Apontando onde a gente queria chegar, que era um hotel. Mas na realidade ele levou a gente, foi solícito, ele teve com a gente depois no outro jogo da seleção brasileira, mas foi um perrengue que a gente passou, porque ninguém sabia, quase ninguém naquela seleção sabia falar inglês em 94. Então você acredita que depois dessa situação que você passou, você acredita que o povo brasileiro então é um povo realmente que é muito bem recebido no território americano? Muito. Não pela questão de ser jogador de futebol. Não, eu acho que o Brasil teve Pelé jogando lá e teve o Brasil campeão depois de 24 anos jogando nos Estados Unidos. Então, isso ajuda bastante. Perfeito. Ô, Ricardo, você, como eu falei no início, você se machucou no primeiro jogo da Copa de 94. Como que você sentiu durante cada partida da seleção brasileira, durante a Copa? Porque você permaneceu lá dando um apoio moral, mostrando essa questão da superação. Eu acho que isso foi muito importante, a sua contribuição para toda a seleção fora do gramado. Eu joguei o primeiro jogo, né, da seleção, a gente ganhou da Rússia 2-0, aquele jogo eu joguei. No final desse jogo eu senti um estiramento um pouco forte e depois não consegui jogar, porque eu só consegui recuperar na final, no último jogo, onde eu consegui ficar no banco. Mas assim, para mim foi muito ruim, porque eu fui como titular absoluto, a gente já tinha tido um corte
traumático foi o do Ricardo Gomes, com contusão. E eu fiquei no grupo, fiquei lá participando, fui campeão do mundo também, até porque joguei e não fui cortado, participei do grupo. Mas eu tinha uma esperança de ainda poder recuperar, mas não deu, porque a Copa do Mundo é muito curto o tempo. E você ficar 15, 20 dias parado, praticamente você perde uma Copa do Mundo. Foi o que aconteceu, mas eu acho que o importante foi que o grupo teve muito unido, né? O grupo também, além de ter essa união, eram muitos jogadores experientes, jogadores líderes dentro e fora de campo, e isso contribuiu muito para que o Brasil fosse campeão. Obrigado, Ricardo. Agora, pensando na Copa de 2014 aqui no Brasil, você acredita que a pressão da própria torcida brasileira será muito forte sobre a nossa seleção, pela questão de nós sermos o país sede? Claro, a pressão é enorme, e outra coisa, a gente vem de uma coisa ruim, que é perder a Copa de 50. Então esse peso vai em cima desses jogadores. E esse jogador ele tem um problema mais grave ainda. Por isso que a gente tem que apoiar da melhor maneira possível os jogadores, o treinador e todos. Porque além de não ter isso, eu sempre falo, a seleção brasileira, se passa o bastão, vem um grupo, entra outro, vem um grupo. Esse grupo, quem poderia passar esse bastão era Ronaldinho Gaúcho, Adriano e o Kaká. Perfeito. Entendeu? E nenhum deles, hoje, a não ser o Kaká, foi convocado agora, está em condições de ajudar esse garoto. Então, está faltando essa liderança de alguns jogadores experientes para esse grupo. Então, a melhor maneira seria o nosso apoio realmente. Bom, não vamos dar determinados detalhes, mas assim, eu posso adiantar que o Ricardo Rocha é uma pessoa assim, extremamente divertida, é uma pessoa extremamente alegre. Eu já pude ver algumas declarações, inclusive o Leonardo na seleção fez algumas gravações na sua câmera particular, e Ricardo Rocha assim, é uma pessoa extremamente alegre, ele levanta o astral, triste daquela seleção se não fosse as brincadeiras e as graças que Ricardo Rocha fazia durante as viagens dentro do ônibus. Mas agora, Ricardo, como uma brincadeira, eu gostaria de saber o seguinte: se você fosse montar a seleção brasileira para 2014 hoje, e nós sabemos que a maioria dos jogadores, pela questão da idade, tudo, não participa da Copa de 2014, se você tivesse hoje que montar a sua seleção no lugar de Parreira. Para hoje, agora. Bem, na realidade eu gosto do trabalho do Mano, mas eu gostaria de ter o Filipão como treinador. No gol, no lugar de Tafarel. Eu acredito muito na recuperação dos jogadores. Eu acho que o Júlio César, ele pode voltar, depende só dele, a seleção brasileira. Eu colocaria o Júlio César. Teria uma conversa com ele, saberia do que ele queria realmente, se ele gostaria de voltar à seleção. Eu jogaria com o Júlio César no gol. No lugar de Jorginho. Lateral direito, Maicon. No lugar de Marco Antônio. Perdão, Marcos Santos. Márcio Santos. No lugar do Márcio Santos, parece que a minha zaga era a princípio, eu tenho que ver jogando com mais tempo. Seria na realidade o Dedé, né, no lugar do Márcio Santos, e no lugar do Aldair é o Thiago Silva. No lugar de Aldair? Thiago Silva. No lugar do Branco? No lugar do Branco eu colocaria o Marcelo. No lugar do Zinho? No lugar do Zinho, eu jogaria com, Neymar. No lugar do Leonardo? Eu jogaria com o... na realidade como estou falando, o Leonardo e o Branco seria mais ou menos a mesma posição. Mas no meio campo, no lugar de Leonardo, o meio campo, na realidade seria, eu vou te falar, seria esses 4 que eu te falei, meus 4 homens de meio campo. No lugar de Leonardo seria... eu jogaria com 3 no meio campo. Eu jogaria com o Neymar, com o Lucas, na frente um atacante. Pode ser o Luiz Fabiano, o Fred, entendeu? Pode ser esse. Então no lugar eu jogaria eu jogaria com o que foi agora para o Chelsea, como é o nome dele, o garoto? Daqui a pouco eu recordo o nome. No lugar do Mazinho estaria nessa nova formação sua. Não, mas Mazinho seria estaria nessa tua do Chelsea, seria. Na verdade eu jogaria com Arouca, né? No lugar do Mazinho. E no lugar do Dunga? No lugar do Dunga eu jogava com o Ramires. No lugar do Ramires No lugar do Romário? Aí é difícil. Romário e Ronaldo é difícil, mas eu testaria ainda Luiz Fabiano e o Fred. E no lugar de Bebeto? No lugar do Bebeto, Lucas. Esse seria o time. Meu time, na realidade,
que eu vou te escalar, o que eu penso, seria Júlio César, Maicon. Depende muito do que é que esses jogadores querem, se estão bem. Júlio César, Maicon, Dedé, Thiago Silva e Marcelo. No meio campo, Ramires e o do Santos, que eu falei agora, o volante do Santos, Arouca. Eu testaria esse time, né? Aí jogaria com o Neymar pela esquerda, direita Lucas, e na frente eu jogaria com o Fred ou o Luiz Fabiano, estando bem, claro, estando bem. Por quê? Porque você mesclaria juventude com experiência. Você teria um goleiro experiência, entendeu? Você teria um Maicon ali atrás, mesmo não sendo na zaga, mas com experiência. Você teria um Luiz Fabiano ou um Fred na frente. Você mesclava um pouco essa experiência, esses jogadores. Então, por isso que eu mesclava um pouco com 3 ou 4 jogadores de experiência. Mas claro, esse jogador é como eu te falo, porque eu falei, Júlio César, o Maicon e o Fred e o Luiz Fabiano, eles têm que estar bem. Eles estando bem, eu contaria com eles sim. Bom, agora olha só, sem tirar o mérito e o prestígio de ninguém, a gente sabe que existe um brilho. Você acredita que a Copa de 2014 seria a Copa de Neymar? Eu acho que sim. Raramente, deixa eu te falar um negócio, tá? Isso é um alerta. Raramente um jogador que vai a primeira vez na Copa com toda expectativa joga bem. Raramente. Nós já temos essas experiências. Maradona foi o ídolo deles, tá? O próprio Messi até agora é um baita jogador, mas não teve aquele brilho na Copa do Mundo. É muito difícil. Eu vou te falar, uma Copa do Mundo, eu acredito muito no Neymar. Só que eu acredito no grupo pensando em Neymar. Porque esperar que o Neymar vai fazer sozinho as jogadas, que vai fazer tudo isso. A gente já teve experiências negativas em Copa América e outros torneios, que o próprio Neymar participou e não foi bem com a seleção. Não estou culpando o Neymar, tá? Então eu acho que é esperar. Eu acho que o Neymar é um grande jogador. Agora o grupo tem que estar forte, tem que estar sabendo das condições de Neymar para que ele possa conseguir as vitórias e as jogadas espetaculares que ele faz dentro de campo. Agora vem cá, você vai ser em 2014 novamente aqui no Brasil, como você foi nos Estados Unidos, aquele xerife fora do gramado e dar aquela força pra gente levantar mais um título? Eu espero. Como eu te falo, se precisar de mim, eu estou aí para ajudar. Eu acho que a gente tem que ajudar esse garoto. O que mais me preocupa não é nada, não é só do futebol, né? Todo mundo tem falado, mas esses jogadores jovens são jogadores importantes dentro do conceito mundial, e a gente não pode jogar esses jogadores aí a qualquer momento, achar que eles vão ser campeões ou que vão perder. Não, acho que o Brasil tem que pensar passo a passo dentro de uma Copa do Mundo. Agora o apoio da seleção, a seleção brasileira, do povo brasileiro, para mim vai ser o mais importante. Tá aí a palavra de Ricardo Rocha, com a ideia de como seria a seleção de 2014. Nós agradecemos com todo carinho, com todo respeito ao Ricardo Rocha, essa atenção exclusiva que ele nos deu. Ricardo, é um prazer estar com você. Nós somos muito agradecidos a você e sempre que precisar estaremos ao seu dispor. Ok, obrigado. Obrigado a você também. Obrigado.